Olá, galera da Ressonância! Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Joyce Brandão e o assunto de hoje é ponderação de imagens. Hoje a gente vai entender o que é uma imagem ponderada em T1, ponderada em T2 ou por densidade protônica. E o mais importante, a gente vai saber como chegar nesse resultado e o que está acontecendo ali por trás para que a gente possa chamar uma imagem de ponderada em T1, T2 ou densidade de prótons. Bom, primeiro você vai precisar entender o que é o TR e o TE para a gente continuar a explicação. O TR é o tempo de repetição, o tempo necessário é o intervalo entre um pulso de 90 graus e o próximo pulso. Isso considerando, é claro, que nós estamos falando de uma sequência spin-eco, ok? E o tempo de eco é o tempo entre o pulso de radiofrequência de 90 graus e a coleta do sinal. É o tempo que ele leva para gerar a amplitude máxima do sinal na bobina receptora. Bom, agora a gente já pode falar um pouquinho sobre contraste na imagem. Acontece que a água e a gordura, apesar de em sua composição conterem os átomos de hidrogênio, eles precessam em frequências levemente diferentes. A gordura precessa um pouquinho mais devagar que a água, e essa diferença na precessão é que vai garantir o contraste na nossa imagem de ressonância. A gente já falou disso também, mas vamos recapitular. A gordura, ela, além de precessar numa velocidade menor, ela tem poder de se recuperar muito mais rápido ao eixo longitudinal. Então, ela tem o tempo T1 do tecido da gordura é menor que o tempo da água. E o tempo de decaimento T2 da gordura também é menor que o tempo da água. Agora sim, a gente vai encaixar o assunto de TR e TE nesse assunto. Como a gente já viu, o TR ele controla o grau de ponderação T1 que a imagem vai ter. E o TE controla o grau de ponderação que aquele tecido vai apresentar na nossa imagem. Então, se a gente quer uma imagem ponderada em T1, a gente tem que usar um tempo de repetição curto para que a água e a gordura não tenham tempo suficiente de recuperar toda a sua magnetização longitudinal e assim irem ambas novamente para o plano transverso no próximo pulso de radiofrequência. Então, assim, a gente vai dar um TR curto para que apenas a gordura consiga recuperar a magnetização longitudinal e a gente vai ter um TE curto, porque já que o TE controla o grau de ponderação T2, a gente precisa minimizar os efeitos dessa ponderação. Então, a gente vai jogar um TE curto para pegar a gordura em seu alto grau de contraste com amplitude máxima de sinal. Agora, se você pretende ter uma imagem ponderada predominantemente em T2, a gente precisa dar um TR muito mais alto. Lembrando que o TR é um intervalo entre dois pulsos de radiofrequência. E a gente vai dar um intervalo grande, um TR grande, para que a água tenha tempo de recuperar maior magnetização longitudinal possível, para que ela consiga também absorver o máximo de energia do próximo pulso de radiofrequência e assim ela também conseguir ter um componente de magnetização transversa maior. Assim a gente vai ter uma imagem ponderada em T2. As imagens em T1, as imagens ponderadas em T1, elas vão ter gordura brilhando. E isso porque a ponderação T2 ela foi minimizada aqui. Então a água não é para a água emitir sinal numa sequência de imagens ponderada em T1. Quando a gente fala em ponderação T2, a gente não pode tomar a gordura como ponto de referência, porque infelizmente, em função seja do paciente estar encostado na bobina, seja do longo trem de eco causar um sinal alto da gordura, a gente não pode tomar ela como ponto de referência para identificar uma imagem em T2, porque ela acaba brilhando tanto em T1 quanto em T2. Na teoria é lindo, era para a gordura apagar e a gente vê só água brilhando, mas não é isso que acontece na verdade. O que acontece quando a gente tem uma imagem ponderada em T2 é que o líquor, a água, o edema, vai adquirir amplitude máxima de contraste, de sinal, e a gente vai ver essas estruturas brilhando na imagem de ressonância magnética. Mas a gordura, por vezes, também brilha. Então, a gente vai tomar a água como ponto de referência na hora de identificar se uma imagem é T1 ou se uma imagem é T2, ok? Então, galera, eu imagino que depois de toda essa informação, você queira aprender na prática como identificar essas imagens, certo?
Então, eu separei aqui algumas imagens em T1 e ponderadas em T2 também, para te ajudar a fazer essa identificação. Como nós já comentamos, a gordura não é um parâmetro confiável para a gente fazer essa identificação, certo? Então, nós vamos começar tomando como ponto de partida a água. E no encéfalo, a gente tem água em forma de líquor. Então, presta atenção aqui no que eu vou mostrar para vocês. O córtex cerebral, ele é muito mais rico em água do que a substância branca. Como ele é mais rico em água e a água brilha em T2, a gente vai ter um alto sinal, um hipersinal em T2 do córtex da substância cinzenta no encéfalo. E a gente vai ter um sinal muito mais baixo da substância branca, porque ela é essencialmente construída de mielina. E essa mielina, a gente pode pensar nela como um tipo de gordura. Se gordura apresenta baixo sinal em T2, a gente vai ter que ver ela muito mais escura que o córtex. Observem também que dentro dos ventrículos a gente tem contraste máximo, justamente porque o líquor, que é a água, ela é um extremo de contraste em T2. Então, a gente vai ter hipersinal dentro dos ventrículos, em função do líquor, e também nos espaços entre os giros, que está, óbvio, preenchido por líquor. E a gente também, ainda no encéfalo, a gente tem as órbitas com altíssimo sinal em T2 por conta do seu alto valor hídrico. E a gente vai ter em T2 e em T1 o ar que não emite sinal de ressonância bem pretinho. Quem não tem sinal de ressonância, quem não consegue ressonar de volta, a gente não consegue captar um sinal. Logo, ele se apresenta com hipossinal pretinho. Observe que tanto em T2 quanto em T1, a gente tem ar preto, negro, com hipossinal. Agora, nós vamos aprender a identificar um T1 na imagem de crânio. Agora, a gente vai aprender a identificar o T1 na imagem de ressonância. Olha que bacana, a gente já viu que a mielina, a gente pode pensar nela como um tipo de gordura. Logo, como a gordura emite alto sinal em T1, a gente vai ter substância branca muito mais brilhante do que o córtex cerebral. Olha só que legal como a gente consegue fazer boa distinção entre substância branca e córtex cerebral. O córtex cerebral, como a gente já conversou, é muito mais rico em água. Logo, ele vai ter um menor sinal em ressonância magnética. Lógico que na sequência ponderada em T2. E em T2, onde a gente tem alto sinal, a gente vai ter baixo sinal em T1. Observe que dentro dos ventrículos, a gente vai ter hipossinal, justamente porque a água não consegue emitir sinal de ressonância nas ponderações em T1. E o globo ocular, que é super rico em água, também aparece pretinho. Agora, só para ter certeza de que vocês entenderam o conteúdo, a gente vai aprender a identificar T1 e T2 nas imagens de coluna também. E a gente vai tomar como ponto de partida o líquor de novo. Presta atenção que nas imagens ponderadas em T2, o líquor aparece com um alto sinal, enquanto em T1 esse sinal fica super apagado. E aí a gente já consegue ter um parâmetro de quem é T1 e quem é T2. Observe também que a gordura em T1 ela se sobressai muito melhor do que em T2. E com essas informações eu gostaria de fechar essa parte da nossa explicação. Agora que você já entendeu como faz para identificar uma imagem T1, como faz para identificar uma imagem ponderada em T2, a gente vai descobrir como que a gente obtém uma imagem ponderada em DP. A gente já viu que o TR ele consegue controlar o grau de ponderação T1 que cada imagem vai ter e o TE, o grau de ponderação T2 que cada imagem vai apresentar. Então, como é que a gente faz com o DP? Eu preciso que você saiba que esses fenômenos a gente vai ter em algum grau na imagem, principalmente a densidade de prótons. O que a gente precisa fazer é minimizar os efeitos da ponderação T1 e minimizar os efeitos da ponderação T2 para que a ponderação por densidade de prótons se sobressaia. E como a gente faz isso? É simples. Lembra que eu falei que uma imagem ponderada em T1 ela precisa de um TR curto, menor que 700 milissegundos, e um TE curto, entre 5 e 25, para que a gente tenha uma imagem ponderada predominantemente em T1. E o T2 a gente precisa de um TE longo e de um TR longo também. Como é que a gente faz? A gente vai dar um TR longo, porque com um TR longo, o sinal da gordura ele fica prejudicado, certo? A ponderação T1 fica prejudicada.
Só que se nós dermos um TE longo também, a gente vai ter uma imagem ponderada em T2. E para que a gente tenha uma imagem ponderada por densidade de prótons, nós vamos reduzir esse TE. Então a gente vai ter TE baixo e TR alto. Assim a gente minimiza os efeitos de T2, minimiza os efeitos de T1 e a gente tem uma imagem ponderada por densidade de prótons. Agora, qual a aplicação prática disso? Por que a gente precisa da imagem ponderada por densidade de prótons? Essa ponderação, gente, ela é a queridinha dos radiologistas na hora de laudar músculo esquelético, justamente porque estruturas como meniscos e ligamentos, elas se apresentam muito melhor nas sequências ponderadas por DP do que T1 e T2. Bom, eu imagino que você deve estar se perguntando, e aí, Joyce, é só gordura que brilha em T1 e a água só brilha em T2? E a verdade é que isso não é uma constante absoluta. Muito mais coisas vão emitir hipersinal em T1 e também em T2, como a gente vai ter estruturas que simplesmente não vão emitir sinal de ressonância e vão nos dar hipossinal em ambas as ponderações. Para te explicar e para você fixar essa informação melhor, eu montei um esqueminha bem prático para você. Presta atenção aqui. A primeira coisa que você precisa saber é que algumas estruturas vão emitir hipersinal tanto em T1 quanto em T2. É o caso do hemangioma, do sangue em fluxo lento e da hemorragia subaguda. A gente já conversou sobre o A, mas vamos reforçar. O A, gente, ele não vai emitir sinal de ressonância, portanto, vai ter hipossinal tanto em T1 quanto em T2. E olha só que coisa louca, sangue lento aparece brilhante em ambas as ponderações, mas sangue rápido vai aparecer hipointenso, totalmente apagado, tanto em T1 quanto em T2. Por que isso acontece? É simples. Como o sangue está em alto fluxo, a gente não consegue fazer com que ele receba os dois pulsos, tanto de excitação quanto de refasagem, para induzir uma voltagem na bobina receptora, que é o nosso famoso sinal de ressonância. Então, logo, a gente não vai conseguir colher sinal desse sangue que está correndo rápido. A parte cortical do osso, aquele osso cortical, também vai aparecer como hipossinal em ambas as ponderações, calcificações e hematoma subagudo também. Agora eu vou responder a sua dúvida mais cruel. É só a gordura que brilha em T1? A gente já viu que não, mas eu vou mostrar para vocês que muito mais estruturas conseguem emitir hipersinal em T1. Bom, a gente já viu que hemangioma, sangue lento e hemorragia subaguda vão brilhar em T1, ok? Perfeito. Só que é importante que você saiba que aquele linfoma intraósseo, a gente deve pensar nele como um tipo de gordura, fica mais fácil. Aquele linfoma, como ele é um tipo de gordura, também vai emitir hipersinal em T1. A melanina e cistos com líquido proteináceo em sua composição também apresentam hipersinal aqui. E olha só que legal, essa informação é importante. Contraste paramagnético só brilha em T1. Isso porque ele tem o poder de encurtar o tempo T1 do tecido lesionado, onde ele impregnou, para que a gente consiga ver ele super brilhante nessa ponderação. A gente já conversou sobre isso, mas vamos recapitular. O A, o sangue rápido, o osso cortical, calcificação e hematoma subagudo, simplesmente não emite sinal aqui em T1. A gente vai ter eles com o hipossinal, apagadinho. Mas fique atento que não são as únicas coisas que vão apagar em T1. A água, como a gente já viu, só vai emitir hipersinal em T2. Então, logo aqui em T1, ela vai aparecer com hipossinal. Bom, presta atenção aqui. Não é só isso que vai apagar em T1. O MAV, que é a nossa má formação arteriovenosa, também vai aparecer apagado aqui. E a água, como a gente já viu, a água só brilha em T2. Então, logo a gente já espera hipossinal da água, como a gente consegue ver aqui no líquido da medula em T1. A gente já conversou sobre esclerose, né? Quem ainda não baixou o e-book, tem o link aqui na descrição do vídeo. Já aproveita e baixa. As lesões de esclerose múltipla, elas aparecem hipointensa em T1 e normalmente elas têm um aspecto ovalado. As infecções e os edemas costumam apagar em T1 justamente porque elas acabam concentrando um conteúdo hídrico maior em torno da lesão e já que tem mais água nesse tecido, a tendência é que ele realmente apague em T1. E agora, você já está preparado para saber o que vai brilhar em T2 e o que vai brilhar em T1. Bom, como a gente já viu, o hemangioma
o sangue lento e a hemorragia subaguda vai brilhar tanto em T1 quanto em T2. Mas o nosso contraste máximo aqui se deve exclusivamente à água, nesse caso dessa imagem em específico do líquor. Além do líquor, do hemangioma, sangue lento e hemorragia subaguda, a gente vai ter hipersinal também do líquido sinovial, que é aquele líquido que costuma estar nas articulações, infecções, inflamações, edemas, justamente por conta do seu alto conteúdo hídrico, alguns tumores e água livre ou ligada a proteínas, certo? Agora, o que não brilha em T2? A gente vai ter ferro com hipossinal, melanina, mielina. Lembra que a gente conversou que a mielina, a gente pode pensar nela como uma gordura? Se ela é uma gordura, o ideal é que ela apague em T2 e brilhe em T1. Então é isso aí. Eu espero que esse esquema que eu acabei de mostrar para vocês, que eu montei com muito carinho, te ajude a esclarecer algumas dúvidas e que te ajude também a identificar melhor ambas as ponderações, tanto T1 quanto T2. Então, gente, por hoje é só isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa o seu joinha aqui, se inscreve no nosso canal, aciona o sininho para você receber as notificações dos nossos conteúdos. Se você for estudante e não entendeu nada, não se preocupe, você vai entender. Eu deixei aqui no link, inclusive, um guia com 10 razões pelas quais eu acho que você deveria considerar a ressonância magnética como carreira. E se você já faz ressonância, se você já trabalha com isso, eu também deixei um e-book que eu mesmo escrevi sobre ressonância do crânio com planejamento, anatomia e por que cada sequência é importante. Pode baixar, que é tudo gratuito.